Olá, sociedade sul-mato-grossense, meu nome é Cláudio Souza, estou aqui para apresentar mais uma edição do Conexão Pública MS, programa de comunicação do Fórum de Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul. Hoje a nossa entrevista é com o jornalista Edivaldo Bittencourt, editor do site O Jacaré. Estará aqui conosco para comentar a sua condenação frente à Justiça de Mato Grosso do Sul de uma ação movida pelo governador Reinaldo Azambuja. Edivaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria de dizer, em nome do Fórum de Servidores Públicos, o seu trabalho é importante, ajudando a divulgar uma versão diferente da mídia comercial, tendo em vista que a mídia comercial sempre dá a voz e a vez para o patrão, e quando a necessidade de se dar uma palavra diferente daquela sobre os fatos narrados, às vezes as pessoas não têm essa oportunidade. E você, com o seu trabalho, através do seu site, o Jacaré, muito conhecido, divulgadíssimo aqui no estado, inclusive já serviu de referência para matérias de âmbito nacional, passa agora para um momento, digamos assim, de cerceamento da liberdade de expressão, onde você responde a 17 processos movidos pelo governador do estado, Reinaldo Azambuja, e recentemente sofreu 2 condenações seguidas, uma condenação oriunda de um processo movido pelo governador, e agora parece que também que o senador Nelsinho Trade também moveu uma ação contra você. Infelizmente, nós temos que dizer aqui, para toda a sociedade sul-mato-grossense, nosso programa é um programa direcionado para o servidor, mas também atinge a sociedade em geral. Nós entendemos que esses fatos levam Mato Grosso do Sul naquela questão do cerceamento de liberdade de expressão, onde o jornalista, infelizmente, é prejudicado no seu trabalho. Gostaria, em nome do Fórum, aqui mais uma vez, de prestar toda a solidariedade a você, ao teu trabalho, e deixar aqui para você os microfones abertos, para que você possa fazer um comentário dessa sentença e também da atuação do site, que sempre tem levado, diga-se de passagem, muita informação, relevância para o Estado, para a sociedade, melhor que muitos meios de comunicação de grande porte. Bom, primeiro quero agradecer a solidariedade do Fórum, né, que é uma instância importante aqui na sociedade de Mato Grosso do Sul, representa um segmento importante, principalmente no Estado onde o servidor público tem uma importância fundamental na economia, na questão política e tudo. Com certeza, as condenações, elas, mesmo que a gente não queira, elas acabam abalando, porque você acaba sendo condenado por fatos muito menores, né? E acaba vindo no contratempo, né, de que em nenhum momento eu fui condenado por eu dizer uma inverdade ou por eu fazer um ataque sistemático a alguém. Por exemplo, eu nunca fiz nenhuma matéria contra uma autoridade, um político, um governante, com base simplesmente por atacar. Sempre teve uma denúncia do Ministério Público, sempre teve uma manifestação do juiz, do próprio Tribunal de Justiça, de ato do governador. Então, o meu problema para eles não é o fato de eu divulgar, né? Aliás, o problema não é o fato de eu atacar, é o fato de eu simplesmente divulgar. Por exemplo, o Nelsinho, esses dias atrás, foi condenado naquela questão do lixo, aqui da Solurb, e se você for observar, a maioria dos jornais aqui do estado ou não deu nada, né, ou, no mínimo, deu concessionário do lixo condenado, escondeu o senador, porque o Nelsinho é candidato a governador em 2022, e uma sentença dessa atrapalha ele, inclusive que ele está pensando em ser ministro do governo federal do Bolsonaro. Você foi condenado nessa ação recentemente porque você teria usado, entre aspas, na matéria que fala sobre a questão do governador, a palavra amigo. Aí você sofre uma condenação porque você diz na matéria que o acusado pela Polícia Federal seria amigo do governador. Seria isso? Na verdade, eu fui condenado porque eu usei a palavra amigo no título, entre aspas. Geralmente no jornalismo, quando você usa uma palavra entre aspas, você não está querendo dizer que, por exemplo, se eu chamei o cara de amigo, no caso do Reinaldo, não foi no sentido que ele é amigo do governador, mas no sentido que a relação dele com o Reinaldo existe há bastante tempo. Por exemplo, o Reinaldo foi prefeito de Maracaju, o cara foi secretário dele. O Reinaldo foi governador acusado pela Polícia Federal de emitir notas, receber propina da JBS.
o Elvio Rodrigues foi acusado pela Polícia Federal de emitir 9 milhões e 100 mil reais em notas frias para a JBS pagar propina para o governador. Ou seja, ele foi o cara que mais emitiu nota fiscal como pessoa jurídica, ele só perde para o frigorífico Dois Irmãos, Buriti, de Aquidauana, que emitiu 12 milhões. A sua matéria está baseada no inquérito da Polícia Federal. Isso. Não foi uma matéria... Não, a matéria... aí, por exemplo, ela coloquei amigo entre aspas para falar da matéria que o Reinaldo, a Procuradoria-Geral do Estado, ela entrou... Porque o cara comprou uma fazenda no Pantanal de 38 mil hectares e queria desmatar, acho que 20 mil. 20 mil hectares. 20.526 hectares. Exatamente, da fazenda Santa Mônica. E nessa fazenda, a promotoria de Corumbá entrou falando que ele estava desmatando o Pantanal. Aí a juíza de Corumbá suspendeu o desmatamento, ele recorreu ao Tribunal de Justiça, a turma, se não me engano, acho que foi a primeira ou a segunda Câmara Civil, ela negou o pedido dele. O IMASU também recorreu, a turma do Tribunal de Justiça também negou o pedido dele. Aí a Procuradoria-Geral do Estado entrou diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça, alegando que poderia ter um grande risco à economia do Estado. E o presidente do Tribunal de Justiça, que na época era o Divoncir Maran, ele acatou o pedido do governo do Estado e suspendeu a decisão que impediu o desmatamento de 20 mil hectares no Pantanal. A matéria era sobre esse desmatamento e eu coloquei que eu amigo entre aspas, por causa da relação do Reinaldo de há bastante tempo com o Elvio, né? Em Maracaju, quando era prefeito, o Elvio foi secretário. Você não nomeia um secretário, uma pessoa que você não conhece. Com certeza. No mínimo. E depois, emite nota fria. Segundo a Polícia Federal, não sou eu que estou afirmando, e segundo o Ministério Público Federal, que denunciou o Elvio e o Reinaldo ao STJ. Então você não vai pedir para alguém emitir nota fria para você, você é um desconhecido, né? E depois, o cara ainda foi nomeado pelo Reinaldo para o conselho do FCO, nomeado e exonerado. Então, e ainda o governo, o Reinaldo é o governador, entrou na justiça para autorizar o desmatamento da fazenda do cara. Então, se você não tivesse colocado a palavra amigo entre aspas, você não teria sofrido condenação, porque a sentença do juiz, né, dá a conotação que esse amigo entre aspas seria... Foi dolosa. Foi dolosa, capciosa. Exatamente. Então, se tirar aspas, mas não fica muito irrelevante o uso das aspas, porque o cerne da questão é a palavra amigo. Você está castrando a liberdade de expressão, né? Por exemplo, a liberdade de imprensa, por exemplo, hoje no Brasil, todo mundo está chamando o Bolsonaro de genocida por causa de tantas mortes que estão sendo causadas pela pandemia, né? Então, imagine se uma pessoa dessa for processada aqui no Mato Grosso do Sul, qual que seria a sentença? Condenatória. Eu ficaria com medo, né? Hoje em Mato Grosso do Sul, você vê claramente uma tendência da Justiça Estadual em condenar, uma tendência, não que isso ocorra regularmente, mas quando há envolvimento de grandes personalidades públicas e políticas, de condenar o profissional da área de jornalismo. Isso é claro e evidente, nós já temos aí várias ações em relação a isso. Eu gostaria que você comentasse aqui. Por exemplo, o Nélio Brandão, que foi o percussor no blog, né? Ele chegou a juiz aqui, o juiz Paulo Afonso de Oliveira, e o Tribunal de Justiça manteve a decisão, que se ele não tirasse uma matéria relativa ao Ministério Público, que é o órgão que existe para fiscalizar o cumprimento da lei, foi contra a liberdade de expressão do Nélio. E ele correu o risco de ser preso se ele não tirasse a matéria do ar, e até o site dele ia sair do ar, por determinação da Justiça do Mato Grosso do Sul. Ele só não foi preso porque o Dias Toffoli, então presidente do STF, interviu, né, a pedido do advogado, e ele até fez um memorando falando da questão dos blogs, das mídias alternativas que existem hoje, e o que ajuda a sociedade a ter um outro leque, né? E nessa decisão o Toffoli ele destaca algo que é muito importante, que sem a liberdade de expressão, sem a liberdade de imprensa, você não tem a evolução da sociedade, a sociedade não evolui, porque ela fica como a gente diz, podada, né? Tem uma certa limitação em evoluir, porque ela não tem conhecimento de tudo que está acontecendo. Qual foi a pena aplicada na sua sentença?
A do Reinaldo, ele aplicou 1 mês e 10 dias, né? É uma forma simbólica, por injúria, por ter chamado o Elvio de amigo. Em regime aberto. Regime aberto. Mas, no caso, aí seria substituído por uma prestação pecuniária de 2 salários mínimos, né? Mas, assim, aí pelo menos abre um precedente. Meu nome vai lá para o rol dos culpados. Uma coisa que eu me orgulho muito, né, é de eu tentar me esforçar muito para fazer as coisas de uma forma correta. E na audiência que eu tive diante do juiz com o Reinaldo, eu falei para ele: governador, o site está aberto. Inclusive hoje, depois da condenação, ele continua aberto. Para todas as matérias que eu fizer do governador, ele sempre tem um espaço livre para dar a versão dele dos fatos, por ele ser a maior autoridade do Estado. E não precisa ser maior autoridade, pode ser uma pessoa simples, um morador de rua que queira dar a versão dele, sempre está aberto. Porque, por exemplo, a gente não tem como saber quem está falando a verdade, né? Vê o caso do Lula, que teve a condenação anulada pelo STF depois de 3 anos. Então, por isso que você tem que ver, por exemplo, o STF negou vários pedidos dele e agora, de repente, mudou, né? Então, acho que é por isso que eu sempre tenho um princípio: você sempre tem que dar a versão de todo mundo, porque, por exemplo, eu não sou dono da verdade. Ninguém diz que, nesse caso, vai ser condenado ou não. Por exemplo, o Reinaldo, ele pediu a minha condenação por outros fatos também. Por exemplo, o advogado insistiu que eu chamei que o aquário do Pantanal era obra eleitoreira. Aí o juiz até colocou na sentença que se eu estava chamando a obra de eleitoreira. Aí ele: vou abrir aspas, senhor Edivaldo. Eu falei: pois não. O senhor colocou aqui que o governador Reinaldo Azambuja decidiu retomar a obra do aquário do Pantanal após 3 anos e, coincidentemente, em ano eleitoral e sem licitação. O que o senhor está querendo dizer com isso? Eu falei: o que está escrito, que ele ficou 3 anos com a obra parada, só decidiu retomar no último ano de governo dele e, coincidentemente, o ano eleitoral. É o fato. Você falou na questão aí da ação do Reinaldo. Na realidade, ele pediu na ação que você fosse condenado por calúnia, injúria e difamação. E o juiz te condenou apenas pela injúria. Mas isso não abre um precedente muito maior, como você diz, contra o jornalismo, contra o jornalista, contra os profissionais de imprensa, tendo em vista que é uma situação corriqueira quando o jornalista, baseado em fatos policiais, ele pode vir cometer erro, mas não de forma dolosa, mas de forma culposa. E aí está essa questão de você dar a versão do contraditório para aquele que se sentiu ofendido. O governador te procurou, entrou em contato com o site para dizer que não era daquela maneira? Tanto que na própria matéria eu coloco a versão do governador, né? Que ele dizia que não era desmatamento, e que aquela ação lá deveria ser, o desmatamento deveria ser liberado, porque senão ia causar um prejuízo de 6 milhões para o Estado, porque ia acabar caçando outras licenças ambientais que eram concedidas pelo IMASUL. Entendeu? E no caso, a questão da condenação, ela acaba, porque a justiça é um parâmetro que nós temos da segurança jurídica para o nosso trabalho, né? A justiça é fundamental em qualquer democracia, não é só a liberdade de imprensa. Como jornalista, tem que me assegurar de que a justiça vai me dar. Eu vou seguir o que a justiça manda determinar, e ela também é importante para a gente, para dar um respaldo para o nosso trabalho, né? Vamos mostrar agora, Edivaldo, um pouco da sua matéria em relação à sua condenação. Esse é o Dr. Oliver Augusto Coneglian, que expediu aí a sentença, certo? Mas um fato que não sai da nossa cabeça como leitor é a questão de se usar aspas numa palavra que é corriqueira, principalmente quando você relaciona a relação de uma pessoa com um determinado político, que é a palavra amigo. E fica claro, ou no nosso imaginário, ou no imaginário popular, que essa sua condenação passa a ser, na realidade, um cerceamento da liberdade de expressão. E nós também aqui do Fórum, nós temos aí o nosso site, você sabe disso. O governador, algum tempo atrás, também entrou com ação na justiça, antes da eleição, da última eleição, tentando tirar o site do ar, alegando que o site era apócrifo e que não tinha, né, autoria. O site saiu com
cumprimos a sentença de juiz não se discute, se cumpre primeiro, depois você recorre, para isso tem os advogados, nós recorremos e nós conseguimos reativar o site, né? Ganhamos aqui no Tribunal de Justiça, porque era notório, o site tem expediente, tem o jornalista responsável, a ação continua, né? Está correndo, e a gente sente também que esse cerceamento sempre é contra os mais pobres, porque os veículos de grande comunicação, e a gente tem observado, tem batido diretamente no governador, tem batido constantemente, e a gente não sabe se essas ações também são em relação a isso. Em contrapartida, você fala aí da questão que você está fazendo no teu trabalho, levando à população uma versão diferente dos fatos, mas sem deixar de ouvir todas as partes. Mas o que a gente nota aqui em Mato Grosso do Sul, que tem grande parte da mídia estadual, principalmente os grandes veículos de comunicação, que eles não falam das acusações em relação a Mato Grosso do Sul, do nível de corrupção que envolve as instituições públicas aqui no estado. E esses meios de comunicação, eles são majoritários. E aí quando aparece um veículo igual o seu, que leva de uma forma direta, precisa, concisa, baseado em informações da polícia, parece que há um clamor nos bastidores, forças ocultas querendo tirar do ar. Existe essa possibilidade? Inclusive o seu site por várias vezes já foi atacado. Já teve ataque de hacker, né? E a gente também tem, nessa questão de hacker, mas eu acho que a questão mais importante é como funciona a mídia. Não vou citar nome, porque vamos falar. Como que a maioria dos meios de comunicação do Estado ignora as denúncias de corrupção, né? Decisões, inclusive aqui na Justiça Estadual, o próprio Tribunal de Justiça já deu exemplos de avanços muito importantes. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele aceitou uma denúncia por roubo contra o filho do Reinaldo Azambuja, o Rodrigo. Então, a nossa Justiça Estadual, ela não é totalmente... a gente não pode acusar. A Justiça Estadual ela tem muitos exemplos bons, juízes bons, promotores bons, desembargadores bons que estão mudando e fazendo história aqui no Mato Grosso do Sul. Entendeu? Por exemplo, o Jamil Nami, um cara que se gabava de deitar e rolar e ninguém fazer nada, está atrás das grades e por decisão de juízes e desembargadores do Mato Grosso do Sul. Então, a Justiça do Mato Grosso do Sul, quando a gente fala, ela não se deve ser generalizada. A nossa Justiça aqui, ela está fazendo um trabalho, um desempenho, né, histórico e que dá orgulho. Então, a gente está vendo coisas aqui que a gente nunca queria ver. Para finalizar, os grandes veículos de comunicação aqui, a mídia comercial, aquela mídia passiva que recebe dinheiro do patrão, dificilmente publica as denúncias de corrupção contra as autoridades aqui do Estado. Quando um blog, um site como o seu, um blog, né, até do Nélio, ou do próprio servidor, publica, às vezes não tem a mesma abrangência que deveria ter, porque não tem a mesma estrutura. E aí, esses veículos de comunicação, isso que eu quero dizer, eles só retratam isso depois que cai em rede nacional. Aí fica fácil mostrar. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Às vezes é muito... O que acontece aqui no Mato Grosso do Sul? Como funciona? Ou o site, ou jornais, site, emissoras de TV não dão informação, né? Ou eles dão e omite o nome no título, omite a foto, omite o fato. Ou, em alguns casos, só dá a versão do réu, do corrupto. Né? Vamos colocar que não estamos citando nomes. Isso é manipulação. É uma forma que a sociedade tem de se sentir manipulada. Por exemplo, como que o PT acabou sendo entrado no nível de... Porque toda a mídia brasileira batia dia e noite que o PT era corrupto. Agora imagine se os nossos corruptos aqui do Mato Grosso do Sul tivessem essa cobertura. Dia e noite, jornais, sites, portais de internet, emissoras de TV ficar batendo. Fulano foi denunciado por corrupção, fulano foi condenado, cicrano foi condenado. Essa questão da Aí, JBS... por exemplo, com certeza, os políticos iam ter uma responsabilidade. A nossa sociedade ia mudar. Mato Grosso do Sul seria um outro estado. O Mato Grosso do Sul foi o único estado onde denunciado por corrupção ganhou a eleição. Isso não ocorreu no Paraná, não ocorreu em Goiás, não ocorreu em São Paulo. Com a ajuda da mídia comercial, diga-se de passagem. Exatamente. Por que essa eleição? Porque o eleitor é burro? Não, porque a mídia ajudou a aliviar a situação.
Edivaldo, gostaria de agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos sobre essa situação, que não afeta só você, afeta todo o jornalismo de Mato Grosso do Sul. Nós esperamos que a mídia estadual também compre a sua briga, que ela não é sua, é de todos nós que somos aí da área, né, do jornalismo. Também manter aqui a solidariedade do Fórum dos Servidores Públicos à sua causa, porque você tem demonstrado não só através de suas matérias, mas a responsabilidade que suas matérias trazem para a sociedade, uma informação diferente, onde você coloca todos os atores, não omite e manipula a informação. Isso é muito importante. Então você está de parabéns, o Fórum se solidariza, se coloca à sua disposição para aquilo que for preciso, porque você faz um jornalismo sério. Muito obrigado pela solidariedade, pela força de vocês e desejo sucesso aos servidores públicos de Mato Grosso do Sul. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Conexão Pública MS, ferramenta de comunicação do Fórum dos Servidores. Nossa entrevista hoje foi uma entrevista importante com os comunicadores de Mato Grosso do Sul mais importantes da área do jornalismo e esperamos que você possa retribuir fazendo com que essa entrevista chegue a mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.